Por um acaso você conhece esse bicho aqui? Ele é conhecido popularmente como urso d'água. É o tardígrado, um extremófilo que tem aí muitas curiosidades e é de grande interesse para a ciência. Mas antes vamos conhecer um pouquinho o que são os extremófilos. Então roda a vinheta. Os extremófilos são micro-organismos que têm afinidade com condições extremas, ou seja, que foram selecionados por ambientes extremófilos com o passar dos milhares, dos bilhões de anos, fazendo com que na atualidade esses micro-organismos não somente resistam a essas condições, mas com que eles não consigam sobreviver em um outro ambiente a não ser aquele que é muito específico. Existem bactérias extremófilas, microalgas, arqueobactérias, entre outros. Para vocês terem ideia, os extremófilos podem viver em ambientes de alta temperatura, os chamados de hipertermófilos, em temperaturas abaixo de zero, os classificados como psicrófilos, em ambientes cujo pH é muito baixo, ou seja, o nível de acidez é muito alto, os chamados acidófilos, algumas espécies a radiação, que são os radioresistentes, e até mesmo, olha só, algumas espécies de tardígrado no vácuo do espaço. Além disso, o estudo dos extremófilos é muito importante para a biologia, para a astrobiologia, para a biotecnologia, entre outras áreas do conhecimento científico. Para a biologia, o estudo dos extremófilos se torna muito importante porque é por meio desses estudos que nós conseguimos pistas para saber como foi o início da vida no planeta Terra e como a vida se desenrolou. Isso porque, veja só, na Antártica, que é um grande laboratório natural, existem algumas bactérias extremófilas que vivem ali em vulcões. É isso mesmo, então na Antártica existem vulcões, ambientes com temperatura elevada, e ao mesmo tempo, por ser uma região de polo, também contém gelo. E como eu dizia, essas bactérias que vivem ali próximas a vulcões, os hipertermófilos, nos dá pistas de como se iniciou a vida na Terra, nos seus primórdios. Afinal de contas, a Terra primordial apresentava essas mesmas condições de alta temperatura e atividades vulcânicas. Portanto, estudando essas bactérias, é possível compreender melhor como foi o início da vida no nosso planeta. Mas como eu disse, o estudo desses micro-organismos é também importante para a astrobiologia. E para quem não conhece, a astrobiologia é uma área da ciência transdisciplinar que se interessa em buscar evidências sobre a origem, a evolução, a distribuição e o futuro da vida no universo. E veja só, ainda usando a Antártica como um exemplo, onde a crosta apresenta uma grande camada de gelo e abaixo um oceano, é muito semelhante às condições, por exemplo, da Lua Europa de Júpiter, que até onde as evidências indicam, contém uma superfície de gelo e abaixo, provavelmente, um oceano líquido, condições semelhantes. Então, se existe vida na Antártica nessas condições, essas bactérias classificadas como psicrófilos, 0 grau ou abaixo de zero, também podem existir na Lua de Júpiter ou em outros satélites naturais ou exoplanetas que apresentam esse tipo de condição. Além disso, eu queria trazer também algumas curiosidades sobre o tardígrado que eu citei lá no início. O tardígrado é conhecido popularmente como urso d'água, e existem várias notícias veiculadas por diversas fontes baseadas em estudos científicos de que este é o animal mais resistente do planeta. E é verdade. Isso porque o tardígrado, algumas espécies, podem sobreviver aí, como eu disse, em ambientes de altos níveis de radiação e até mesmo no vácuo do espaço. E por apresentar essas características, os cientistas começaram a investigar
como esses micro-organismos conseguem sobreviver ao vácuo do espaço sem que ocorra alguma mutação no seu material genético ou algum tipo de dano. E descobriu-se que eles têm algumas proteínas específicas nas suas células que preservam o seu material genético da radiação cósmica. Então este seria um dos mecanismos que permite com que ele sobreviva nessas condições, onde para todo o resto da vida que a gente conhece até o momento seria inóspito. Assim, o desafio para alguns cientistas na atualidade é encontrar um meio de como transferir essas proteínas que têm a capacidade de auxiliar na proteção do material genético quando o organismo está exposto a altos níveis de radiação e passar, por exemplo, para os astronautas, que são submetidos a missões espaciais, como por exemplo a manutenção de satélites, ou mesmo para a própria exploração espacial. O homem, futuramente, poderá passar mais tempo no espaço do que consegue atualmente. É claro que contém diversos problemas, como a microgravidade, a perda de musculatura, a alimentação, entre outros, mas aqui eu estou falando especificamente em resolver o problema da exposição à radiação, e essa seria uma ótima forma. Veja só a importância de estudar os extremófilos, muito importante para a biologia, para conhecermos a origem da vida na Terra, para a astrobiologia, para investigarmos as possibilidades de vida fora da Terra. Afinal de contas, se a vida pode resistir a condições extremas, então a vida é muito mais resistente do que pensávamos antes, o que nos dá uma possibilidade muito mais ampla de onde buscar vida, para a biotecnologia e também para a exploração espacial. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like para que a divulgação científica no Brasil possa alcançar mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima!